Oi pessoal, como tá vocês aí? Tudo bem? Comigo tudo bem? Eu me chamo Carlos, mais conhecido como Carlão e suas aventuras. Pessoal, seja bem-vindo aí. Meus amigos inscritos aí no meu canal aí, Carlão e suas aventuras. E você também que não é inscrito também, seja bem-vindo. Se inscreve no meu canal aí, Carlão e suas aventuras. E já deixa aquele like aí, maravilhoso para nós, para crescer nosso canal. Pessoal, eu tô com novidade hoje aqui para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui minhas mini armadilhas que eu aprendi a fazer desde quando era criança, viu pessoal? Eu quando tinha apenas 6 anos de idade em diante, comecei a aprender a fazer aí algumas armadilhas com meu pai aí, meus tios, viu? Meus irmãos também mais velhos também. Galera, e hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui bacana para vocês aí que querem aprender a fazer aí algumas armadilhas para capturar animais, viu? Mas essas aqui só é de mentirinha, tá? Só é mini armadilhas, tá? Que aprendi aí na minha infância aí, tá? E isso é muito bom. Quero mostrar para vocês aqui, são 8 armadilhas. Primeira, aqui é o estilingue. Isso aqui é o estilingue, esse aqui é de verdade. Vou começar primeiramente aqui com a arapuca, viu? Muita gente conhece aí a arapuca, daqui a mini arapuca pequenininha. Coloquei até uns grãozinhos aqui. Foi a primeira armadilha que eu aprendi a fazer, galera, quando eu tinha em média de 6 anos de idade com meu pai, viu? Foi minha primeira armadilha que eu aprendi a fazer, tá bom? E vou mostrar para vocês aí também a diferença de cada uma delas aí, a vantagem e a desvantagem de cada uma dessas armadilhas aí, beleza? Me assiste aí, acompanha aí. Vou ser breve aqui no vídeo aqui para vocês aqui, viu? Arapuca, pessoal, muita gente conhece. Quem era moleque aí que não aprendeu a fazer arapuca, que não fez arapuca quando era criança? Ó, pra você ver, quem morou no interiorzão aí, tá? E isso era diversão danada. Para pegar pássaro. Arapuca, pessoal, você sabe que é para pegar pássaro. Pássaro pequeno, viu? Só pega pássaro. Alguns roedores, mas é destinado a pegar pássaro. Para fazer uma arapuca, pessoal, precisa de 2 cordas. Uma de um lado e outra de outro, do mesmo tamanho, e cruza elas. E vai colocando aqui uns gravetinhos de um lado e de outro. Beleza? Aí vou falar aí a vantagem e desvantagem. A vantagem de uma arapuca na selva aí, que você faz ela muito rapidinho, somente com os recursos da natureza, beleza? Mas tem a desvantagem, você precisa de alimento para poder pegar algum pássaro com arapuca. Se você não tiver alimento, você não vai pegar nenhum animal no arapuca. O pássaro não é bobo também, galera, de entrar no arapuca sem comida, viu? Aqui tá com comida. Aí o pássaro, galera, ele vai comendo a comida, vai comendo. Quando ele chegar aqui de baixo, aqui, ó, ele vai pisar nessa varetinha, tá vendo? Aí desarma, eita, aí pegou, já era. Vou tirar daqui que eu vou mostrar passo a passo, que meu espaço aqui está sendo pequeno, viu? Tô com um pequeno espaço aqui. Aí vou mostrar também para vocês minha segunda armadilha que eu aprendi a fazer quando era criança. Isso aqui, quem não conhece, chama-se bodoque, viu? Esse aqui é um mini bodoque, pequenininho. Esse bodoque trabalha assim com a madeira reta, planada de um lado, de outro, para poder matar a força da madeira para ela envergar. Aí você tendo um barbante, você passa um barbante aqui ó, em volta, constrói uma malha no meio, coloca uma pinça de um lado, outra de outro, viu? E serve tanto para lançar flecha, como pedra. Isso aqui, galera, é uma arma poderosa. Isso aqui não é uma armadilha, isso aqui é considerado uma arma, viu? Isso aqui joga em média de 150 km de distância. Imagina a força que tem isso aqui, viu? Ó, mostrar aqui para vocês aqui, ó. Uma flecha, ó. Vê se dá pra ver aí, ó. Beleza? Uma pedra. Tá vendo? Pequenininho. A vantagem disso aqui é que você faz muito rápido. Com meia hora você constrói uma arma dessa aqui dentro da selva aí, viu? Com a madeira, mas tem a desvantagem. Você precisa de barbante e pedra. Se não tiver na selva barbante e pedra, não resolve de nada. Beleza? Vamos deixar aqui. Agora vamos. A terceira arma que eu aprendi a fazer, pessoal, foi um estilingue. Esse aqui é de verdade, viu? Mas não jogo pedra em ninguém não, viu? Não machuco passarinho, né? A pedra caiu aqui. Isso aqui, galera, eu tenho ela há muito tempo aqui em casa, viu? Esse aqui é de verdade, viu? Todo mundo sabe aí
A maioria quem já foi criança no interior já fez um estilingue, ó, conhece. Isso aqui é conhecido no Brasil todo, ó. Isso aqui tem uma força danada. Isso aqui é uma arma, viu? Isso aqui é muito perigoso. Vamos lá. Agora vamos aqui, ó, galera. Interessante. O laço. Isso aqui é um laço, ó. Vê se dá pra vocês verem aí. Isso aqui é de pegar pequenos roedores. Isso aqui é preá, coelho, viu? Alguns pássaros também pegam também. Isso aqui é um laço. Aqui você pode fazer ele na selva aí, do tamanho que você quiser fazer, ó. Como arma o laço, pessoal. E ó, tem a vantagem do laço, pessoal, que na selva você pode usar só os recursos da natureza. Uma vara, ó, não precisa de ter elástico nem nada, somente cipó. Mas você precisa de um barbante para poder fazer a laçada, ó. É amarrada a laçada junto na mesma vareta, junto com a argola. Você enverga ele, põe aqui a varetinha aqui, ensinar vocês como arma. Põe uma laçada por dentro. O laço funciona assim, galera, ó. É com laço, viu? Ó. Como é fácil de fazer? É uma vara aqui esticada aqui para dar pressão, ou um elástico, uma borracha se você tiver. Uma madeira aqui, outra aqui, duas amarradas em cima. Por quê? Porque se o animal, quando entrar aqui, ele vai ficar preso aqui, pela essa argola aqui, viu? Aí isso aqui geralmente é armado em carreira, ó. O animal passou, botou a cabeça dentro do laço, fez isso, ó. Tá vendo? Fica preso. Beleza? Isso aqui é o laço. Agora eu vou ensinar para vocês aqui, vou mostrar aqui outra armadilha que eu aprendi a fazer também. Isso aqui chama-se jiqui, tá vendo? É o mini jiqui também. Isso aqui pega roedores, pega tatu, paca, tá vendo? Com a telazinha, você arma isso aqui, ó. Isso aqui só a vantagem, pessoal, só é no buraco, viu? Isso aqui só funciona em buraco, beleza? O bicho está num buraco, ele vai entrar, empurra essa telazinha aqui, isso aqui fecha. Aí ele entra na tela aqui, ó, fica preso, tá vendo? E ele não consegue voltar mais, ó. Você só põe uma varetinha aqui para poder levantar. O animal passou, isso aqui baixa, ó. Aí ele não consegue mais voltar. Por quê? Tem uma trava aqui, tá vendo? Tem uma trava aqui, ó, não consegue sair. Vamos lá. Agora vamos às armadilhas mais pesadas que eu aprendi a fazer depois, ó. Com meu pai, meus tios. Vou mostrar para vocês aqui uma desordem. Quem não conhece aí o que é desordem, pessoal, isso aqui eu conheci como desordem, ó. Meu pai, meus tios falavam que isso aqui é uma desordem. Agora eu não sei por que chama desordem, ela é meio esquisita, viu? Ó, é uma madeira aqui, você enfia um torno de um lado, outra do outro, uma de lá, outra de cá, com uma vareta, tá vendo? Olha só. Cadê a vareta daqui? A vantagem, pessoal, disso aqui, ó, você faz muito rápido, com 1 hora de relógio, você faz uma armadilha dessa aqui, ó. Usando somente o cipó, você põe um cipó aqui na frente, a vareta, ó. Olha só como funciona. Põe a varetinha aqui. Deixa eu dar mais uma volta aqui. Então tem a vantagem da desordem. Esse aqui, pessoal, é uma armadilha muito excelente, isso aqui, ó. Isso aqui na selva aí, no caso de sobrevivência, é muito rápido de fazer, prático mesmo. Você não precisa de muito recurso. Eu peguei a armação errada. Essa armação não é daqui. Eu creio que essa aqui é daqui, ó. Essa daqui, ó. É uma vareta. Isso aqui, pessoal, eu conheço como vareta, viu? Galera, toda armadilha tem o seu gatilho, viu? Todas as armadilhas, igualmente uma arma, precisa de um gatilho. Se não tiver gatilho, a armadilha não desarma, tá? Que é esse aqui, é tipo uma pinça, ó. Certificando, pessoal, quando armar uma armadilha, tem que ter certeza que ela está bem armada, viu? Outra coisa, toda vez que for fazer uma armadilha, tem que cercar, fazer uma cerquinha aqui, ó. Tipo assim, ó.
Essa armadilha, pessoal, só funciona em carreiro, viu? Somente em carreiro. Você constrói uma cerquinha aqui de um lado e de outro, obrigando o animal a passar por meio da armadilha, tá vendo só? Esse procedimento, tá? Aí, tanto bem armadinha, ó, o animal passou aqui, galera, ó, essa armadilha aqui funciona muito bem, ó. Aqui não precisa de alimento, tá vendo? Bateu aí, ficou, beleza? Agora vamos para a próxima armadilha. Essa aqui, galera, isso aqui é um mondel. A galera que já morou no interiorzão aí, ó, muitos aí conhecem o que é um mondel. É uma peça de madeira, ó, e ficado um bocado de torno assim, ó, dos dois lados, ó, travado, com a madeira aqui, pesada, uma vareta. Ó, você levanta no carreiro, ó, arma. Só que o gatilho não é esse. Eu misturei os gatilhos aqui, galera. O gatilho desse aqui é esse aqui, ó. Levantou aqui. São tudo armadilha fácil de fazer, pessoal. Aí, tá vendo? Como eu falei para vocês, aqui chama mondel. E aqui você tem que fazer o quê? Coloca aqui, de um lado e de outro, uma cerquinha, obrigando o animal a passar no meio da armadilha, tá vendo? Essa armadilha tem uma vantagem, pessoal. A vantagem dela é o seguinte, que o animal tanto faz entrar por aqui ou entrar por lá, ele pega, ele cai nela, viu? Só que tem uma desvantagem, demora muito tempo para você poder fazer essa armadilha aqui, tá? Você tem que ter bastante recurso, que na verdade só é madeira. Todas essas armadilhas que eu mostrei aqui só precisam de madeira, galera. O animal passa lá dentro, ó, passou lá dentro, ó, ficou preso. Essa armadilha caiu aí, já era, não sai mais, beleza? Vamos lá, daqui é o modelo. Vou mostrar agora mais outra. Isso aqui é ratoeira, ó, galera. Uma ratoeira. Só que na verdade não pega só rato não. Isso aqui pega tudo, viu? De acordo com o tamanho. Como ela arma? Arma assim, ó. É uma tábua em cima, outra embaixo. Aqui as tampas, viu? São duas tampas. O animal entra de um lado e sai por outro, ó. Na hora que desarma isso aqui, vai fechar. Beleza? Tem uma desvantagem. Porque para você fazer uma ratoeira na selva, você precisa de prego e de martelo. Se você não tiver nem prego nem martelo, é muito difícil você conseguir fazer. Você faz, mas vai precisar de muito tempo e muita energia para você poder fazer uma ratoeira sem prego e sem martelo, beleza? Mas é muito segura. Aí eu vou ensinar como arma. Você não bota... Tem gente que coloca uma trava aqui, ó. Uma madeira aqui para poder levantar as tampas, mas costuma travar. E eu uso corda. A corda, pessoal, não deixa travar, beleza? Olha só como funciona. Pode levantar as tampas, tudo por igual. Tem uma cavinha lá que você deixa lá. Ó, a pinçazinha, ó. Não pode esquecer da pinçazinha. O gatilho que eu falei, toda armadilha, pessoal, tem a pinça, tem o seu gatilho. Tem gente que arma de uma forma, outros arma de outros. Eu aprendi dessa forma, beleza? Uma pinçazinha no meio, com uma varetinha, o cambãozinho, e aí o animal vai passar, quer ver? Ele vai entrar. Deixa eu jogar lá, uma vareta. Mas aqui pode desarmar por aqui mesmo. O animal vai entrar lá dentro. Quando ele pisar em cima da varetinha, pessoal, ó, não desarmou não. Não desarmou. Pera aí. Isso aqui não pode travar na hora, não pode dar errado, galera. Quando você for fazer a armadilha, tem que certificar se está tudo certinho, porque não pode falhar, viu? A chance é uma só de pegar o animal. Aí, tá vendo? Destravou. É a ratoeira. Pessoal, estou mostrando aqui essas armadilhas aqui, são mini armadilhas que eu aprendi a fazer quando era criança, na minha adolescência. Eu e meus 10 irmãos. Só que nós pegávamos animais? Pegava sim. Por quê? Nós tínhamos nosso motivo. Nós morávamos no fundão de mundo. Era a cidade mais próxima, era 45 quilômetros, hein, pessoal? Então, naquele tempo, há 40 anos aí, mais ou menos 45 anos, as coisas eram muito difíceis. Nós não comíamos carne bovina, era muito raro comer carne bovina, só quando a vaca atolava ou morria enganchada, o fazendeiro dava para meu pai, beleza?
Mas quando as galinhas também do terreiro acabavam, aí nós se valia com codorna, juriti, preá, coelho, perdizes. Era a nossa solução. Nós vivemos até os 15 anos de idade na fazenda, era lugar de muito difícil acesso, no finzão de mundo, lá nos buqueirãozão, viu? Então a coisa era feia. Hoje não. E naquele tempo eu nem sabia também que era proibido a caça de animais. Mas eu estou mostrando aqui para vocês uma demonstração. Se você tiver perder numa floresta, num deserto, não tiver um meio de sobreviver, você pode fazer uma armadilha aí de acordo com o tamanho do animal que você vai querer pegar e pegar o animal para você sobreviver até aparecer um resgate, viu? Mas é proibido a caça de animais no nosso Brasil. Eu não caço, viu? Tô só mostrando para vocês, quando era criança nós já comemos caça, hoje não, viu? As coisas mudaram, beleza? Isso aí é só uma demonstração se caso você ficar perdido. São as armadilhas que eu aprendi a fazer. Mas não é para sair por aí fazendo armadilha e pegar animais não. Tranquilo? Agora, galera, vou mostrar uma armadilha para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Vou mostrar para vocês uma armadilha que eu fiz, que eu inventei. Pessoal, inventei essa armadilha aqui, tinha um material aqui em casa. Inventei essa armadilha aqui, na verdade nem sei que armadilha é essa, viu? Nem sei. Parece um laço, mas não é um laço, mas é uma lança. Eu fiz com uma lança aqui. Coloquei uma lança embutida dentro de um caninho aqui, com uma borracha, a vareta, vergalhão de 3/8 tinha aqui. E fiz essa armadilha. Essa armadilha aqui é poderosa e perigosa, pessoal. Vou mostrar para vocês como funciona aqui, viu? Essa aqui, ó. Pessoal, olha só. Isso dá para ver. Se você souber aí que armadilha é essa, você deixa em seu comentário aí, viu? Deixa eu armar ela. Isso aqui é perigosa. É tipo um laço, mas não é bem um laço, não. Vou armar aqui. Galera, eu vou pegar a vareta aqui de armar, porque a vareta eu coloquei no chão. Só um momentinho. Vou pegar a varetinha aqui que eu coloquei aqui no chão aqui. Veja só. Levanta ela. Coloca uma varetinha também. É armado tipo laço, galera. Tipo laço. Essa vareta está muito pesada. Deixa eu achar uma vareta mais leve aqui, que aquela está muito pesada. Achei, pessoal. Na hora de armar não pode deixar a mão aqui, porque é perigoso pra caramba. Tem que ser com cuidadinho, ó. Então, vocês entenderam? Isso aqui funciona no laço também, galera. Olha só. Como tipo laço, ó. Você faz uma cerquinha aqui, um cercadinho do outro lado. O animal é obrigado a passar aqui no meio. Ele passando aqui no meio, ó. Eu não sei que armadilha é essa é muito louca, hein? Fiz aqui de bobeira, aqui dá um bocado de material, que só para fazer um teste aqui, mas ficou muito maluca, hein? Galera, então foi isso aí, viu? Foram as armadilhas que eu aprendi a fazer aí quando era criancinha, tá? Foi o estilingue, o laço, o mondel, a desorde, o laço. Tá aqui todas as armadilhas. O bodoque, estilingue, o jiqui. Então é isso aí. Aqui são mini armadilhas. Depois eu vou pintar essas armadilhas, vou passar um verniz e guardar de recordação aí, tá vendo? Até os 10 anos de idade, galera, 12 anos no máximo, eu já tinha aprendido a fazer todas essas armadilhas. Então é isso. Se você tiver no meio aí de sobrevivência, se perder na floresta,
um deserto ou numa situação difícil, é isso aí. Deu para pegar as dicas aí mais ou menos, como fazer uma armadilha para você pegar ou capturar um animal aí até aparecer um resgate. Galera, não se esqueça de deixar aquele joinha aí, Carlão e suas aventuras, se inscreve no meu canal aí, beleza? E obrigado aí meus inscritos também. Se vocês gostaram, é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês aí.